Há momentos na política em que uma simples conversa de bastidor revela muito mais do que discursos públicos, entrevistas coletivas ou anúncios oficiais. E é exatamente isso que começa a acontecer agora, no coração do poder em Brasília. O presidente Lula se prepara para discutir com Simone Tebet uma possibilidade que, se confirmada, pode redesenhar completamente o mapa eleitoral de São Paulo e, mais do que isso, alterar o equilíbrio da disputa presidencial de 2026. São Paulo não é apenas mais um estado na federação. É o maior colégio eleitoral do país, concentra uma fatia decisiva do eleitorado urbano, define tendências econômicas e, historicamente, funciona como um termômetro político nacional. Lula sabe disso. Sempre soube. Em todas as eleições que disputou, o desempenho em São Paulo foi determinante para o resultado final. Quando conseguiu reduzir desvantagens no estado, venceu. Quando foi amplamente derrotado ali, sentiu o impacto no cenário nacional. E é exatamente por isso que o presidente acendeu o sinal de alerta. Hoje, Lula enfrenta um problema que não pode ser subestimado: a dificuldade de construir um palanque eleitoral forte em São Paulo. Um palanque que não seja apenas simbólico, mas competitivo, capaz de mobilizar eleitores, disputar narrativas e enfrentar uma direita organizada e bem estruturada no estado. O nome mais óbvio para essa tarefa sempre foi Fernando Haddad, ex-prefeito da capital, ex-candidato ao governo paulista, atual ministro da Fazenda e figura central do governo Lula. Haddad conhece São Paulo, tem base eleitoral na região metropolitana e já provou, em 2022, que consegue segurar votos em áreas decisivas. Naquela eleição, seu desempenho foi fundamental para evitar que Jair Bolsonaro abrisse uma vantagem irreversível no estado, o que poderia ter mudado o resultado nacional. Mas Haddad resiste. Nos bastidores, o ministro da Fazenda deixa claro que não deseja disputar o governo paulista novamente. O desgaste pessoal, a complexidade da gestão econômica e a avaliação de que sua missão é outra pesam nessa decisão. Haddad prefere permanecer onde está. Mais do que isso, quer coordenar a campanha de reeleição de Lula, papel estratégico, silencioso e decisivo. Para ele, essa função é mais relevante do que enfrentar uma eleição difícil em São Paulo. Essa recusa cria um vazio perigoso. Sem Haddad, o PT se vê sem um nome natural para enfrentar o governador Tarcísio de Freitas, que deve disputar a reeleição com uma base sólida, apoio do centro político e boa avaliação administrativa. Tarcísio governa com discurso técnico, diálogo com o mercado e forte presença no interior paulista. Enfrentá-lo exige mais do que militância. Exige um nome com peso, credibilidade e capacidade de diálogo amplo. É nesse cenário que surge Simone, ministra do Planejamento, ex-senadora, ex-candidata à presidência da República. Tebet construiu uma imagem pública distinta da polarização clássica entre PT e bolsonarismo. Seu perfil é moderado, institucional, com um discurso de responsabilidade fiscal e diálogo com diferentes setores da sociedade. Para Lula, ela representa uma alternativa estratégica. Não apenas um nome eleitoral, mas um símbolo de ampliação de alianças. Na visão do Planalto, Tebet poderia ocupar um espaço onde o PT enfrenta dificuldades históricas. Poderia dialogar com eleitores de centro, com setores empresariais e com parte do eleitorado paulista que rejeita extremos. Seria, portanto, um palanque funcional para Lula em São Paulo. Mas a realidade partidária impõe limites. O MDB, partido de Simone, resiste fortemente à ideia. A sigla já sinalizou apoio à reeleição de Tarcísio de Freitas. Nos bastidores, a avaliação é pragmática. Enfrentar um governador bem avaliado, com ampla coalizão e estrutura robusta, seria uma aposta de alto risco, com poucas chances de vitória e grande potencial de desgaste político. Além disso, o MDB tem outros planos para a ministra. A preferência do partido
é que Simone dispute o Senado pelo Mato Grosso do Sul, seu estado de origem. Manter o domicílio eleitoral, reforçar a bancada no Senado e preservar seu capital político são prioridades. O entorno da ministra compartilha dessa avaliação. A leitura é clara. Mudar o domicílio eleitoral para São Paulo seria um movimento arriscado, que poderia comprometer uma trajetória construída com cautela. Mesmo assim, a pressão existe. O PT insiste, Lula insiste. Para o presidente, São Paulo não pode ficar sem um nome forte. Ele repete, em conversas reservadas, que precisa de um palanque robusto no estado, assim como precisou em 2022. Naquela ocasião, mesmo derrotado localmente, o desempenho petista foi suficiente para impedir um cenário nacional desfavorável. Repetir essa estratégia é visto como essencial. E o problema não se limita ao governo estadual. Lula também enfrenta dificuldades na montagem das chapas para o Senado Federal em São Paulo. São 2 vagas em disputa, e o cenário é fragmentado. Falta um nome com força nacional, apelo simbólico e capacidade de dialogar com diferentes públicos. É nesse contexto que surge outra alternativa surpreendente: Marina Silva. Ministra do Meio Ambiente, ex-candidata à presidência, figura histórica da política brasileira, Marina carrega um capital eleitoral próprio. Seu nome é reconhecido nacionalmente, associado à ética, à pauta ambiental e à defesa da democracia. Para Lula, lançar Marina ao Senado por São Paulo poderia agregar valor à chapa, atrair eleitores urbanos e reforçar uma narrativa de reconstrução institucional e compromisso ambiental. Mas, novamente, surgem resistências. Há dúvidas sobre a viabilidade eleitoral, sobre o desgaste de uma campanha dura e sobre os riscos de uma derrota em um estado tradicionalmente difícil para a esquerda. Cada nome colocado na mesa gera debates intensos, cálculos frios e análises minuciosas. O presidente chegou, inclusive, a defender uma candidatura de Geraldo Alckmin ao governo paulista. Alckmin conhece o estado como poucos. Já governou São Paulo, tem base consolidada no interior e trânsito entre diferentes forças políticas. Mas o vice-presidente prefere permanecer na chapa presidencial. Avalia que seu papel ao lado de Lula é estratégico e que abandonar essa posição seria um erro, especialmente diante da força que Tarcísio deve apresentar em uma tentativa de reeleição. O cenário, portanto, é de impasse. Lula precisa de palanques fortes, precisa de aliados dispostos a enfrentar disputas difíceis, precisa montar uma estratégia que vá além do PT e dialogue com o centro político. Mas encontra resistências partidárias, cálculos eleitorais e limites pessoais de seus aliados. Nada está decidido. As conversas ainda são preliminares. Mas uma coisa é certa: São Paulo voltou a ocupar o centro das preocupações do Planalto. E nos próximos meses, cada reunião reservada, cada recusa silenciosa e cada nome cogitado pode definir não apenas o futuro político de Simone Tebet, Marina Silva ou Fernando Haddad, mas o próprio rumo da eleição presidencial. Porque, na política brasileira, uma regra permanece imutável. Quem quiser vencer o Brasil, precisa antes sobreviver a São Paulo.